Bora lá, Nação Celeste! Por aqui a gente continua repercutindo o Cruzeiro 2, Flamengo 1. E agora bora trazer, né, o Felipe Luiz falando sobre o Cruzeiro, o jogo, Leonardo Jardim. Bora que bora! Tá aí, essa é a capa de mais um vídeo notícia pra vocês. Já peço, nação, aquele likezão, tá bom? Bora colocar aquela meta sempre humilde de 400 joinha. Temos aí uma média de pouco mais de 10% de vocês que deixam o like. Quase 90% de quem assiste o vídeo ignora o meu pedido. Então não ignore, não faça parte da rapaziada que não deixa o likezão. Conto com a sua ajuda. Se inscreva, comenta e compartilha. Vamos lá, nação, sem enrolação. Vou dar play aqui, a gente vai acompanhar a entrevista coletiva do Felipe Luiz. Não foi longa, foi curta, tá? Vocês vão ver que realmente foram pouquíssimas perguntas e todas ele cita, né, ali momentos do jogo, mas ele dá uma elogiada considerável ao Cruzeiro. Bora dar play. Felipe, boa noite. Queria que você fizesse uma análise da partida de hoje, essa derrota do Flamengo, da maneira como aconteceu, pro Cruzeiro aqui no Mineirão. Bom, um jogo muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marina Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo para a Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Eu queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é. Como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vinham bem pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito pro que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Numa perda da bola, né, o grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão, mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem, é um desafio, futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas. Obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores que é fundamental. Aqui, boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet e ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve. Essa pergunta aí de erro de arbitragem é uma sacanagem, né? Vamos ser sinceros, né, nação? Pode ter acontecido qualquer coisa nesse jogo contra o Flamengo, mas erro de arbitragem? Pô, o lance mais capital ali é o pênalti, pô, geral, inclusive do lado de lá, falando que foi pênalti. Não existe um mundo onde você reclame da arbitragem nesse jogo. Eu nem gosto muito do WP apitando, não sou o maior fã dele, muito pelo contrário. Sou fã de praticamente todos os árbitros do futebol brasileiro. Aliás, sou hater, né, de praticamente todos os árbitros do futebol brasileiro. Mas alguém pegar uma pergunta dessa e levar para uma coletiva é constrangedor, nação. De verdade.
houve realmente erro de arbitragem na partida e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Nação, acredite, essa é a última pergunta da coletiva. Foi bem curta, né? Pouquíssimos jornalistas ali para fazer perguntas, né? Pro treinador do Flamengo. Mas quero me deter com vocês aqui rapidinho na primeira e na segunda resposta dele, né? Ele fala ali em parte da primeira resposta, né? Temos que dar méritos à vitória deles, no caso o Cruzeiro. Eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear nossa forma de jogar. Ele elogia bastante, né? Você percebe ali o Leonardo Jardim, né? Perdão aí pelo barulhozinho, mas vamos lá. Ele elogia bastante aí o Leonardo Jardim, né? Falando das características táticas do Cruzeiro. Tem uma hora ali que ele fala sobre a forma agressiva do Cruzeiro jogar no erro do adversário, e realmente é uma característica muito forte dos times do Leonardo Jardim, mas de uma maneira geral é o Felipe Luiz aí que rasga elogios, né, ao Cruzeiro na primeira e na segunda resposta, sobretudo. O que eu vejo, nação, sendo bem sincero para vocês, é um Cruzeiro que cada vez mais está sólido, né, dentro desse trabalho do Leonardo Jardim. É um trabalho chato, duro, árduo, que acaba ali tendo algumas decisões difíceis de ser tomadas, no caso ali pelo Leonardo Jardim, mas ele não tem medo de tomar, ele é muito direto, ele é muito franco. Se você pega hoje a entrevista do Cássio na Samuca TV hoje, no pós Cruzeiro 2, Flamengo 1, o Cássio fala isso. O Leonardo Jardim chegou fazendo mudanças que são difíceis de fazer, mas ele é franco, ele é direto, ele não fica rodeando para tomar as decisões que são necessárias. E isso, consequentemente, faz com que o processo ele seja mais rápido. Mas esse rápido também não é para ontem, né? Demanda um tempo. E o Cruzeiro passou por ele com o Leonardo Jardim lá no Mineiro. Foram 3, 4 jogos com ele. Passando nesse início de Brasileiro, jogos da Sul-Americana. E agora que a coisa está caminhando. Mas depois de decisões difíceis, Gabigol e Dudu no banco, o Wallace no banco, algumas decisões internas que é difícil de ser aceitas, né, pela maioria dos jogadores, mas ele acredita, confia, né, tem convicção naquilo que é o melhor para o Cruzeiro nesse momento. Então, assim, rapaziada, melhor jogo do Cruzeiro na temporada. É um jogo que credencia o Cruzeiro a ter um campeonato brasileiro assim bem tranquilo, tá? No aspecto de segunda parte da tabela. Acho que o Cruzeiro vai conseguir se solidificar na primeira parte. Vamos ver ali, né? O que o Cruzeiro vai conseguir nesses próximos jogos, pensando justamente nisso, né? Em que vai brigar? Título? Cara, sendo bem sincero pra vocês, esse Cruzeiro briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Esse Cruzeiro de hoje, esse Cruzeiro contra o Bahia, até mesmo contra o Vasco, um Cruzeiro resiliente, que chegou a sofrer em algum momento ali, onde o Cássio precisou fazer um jogaço, mas quando foi lá no ataque, foi incisivo, foi letal. Esse Cruzeiro nessa sequência briga pelo título brasileiro. Agora, né, vamos ver se é o que a gente vai conseguir manter daqui pra frente. Confiança tá lá em cima. Mas tem muito trabalho ainda pela frente. O Cruzeiro não conquistou absolutamente nada, então é pezinhos no chão. Próximo jogo é contra o Lanterna, mas é pauleira, é lá no Nordeste contra o Sport, então não tem absolutamente nada ganho. E, para finalizar, Nação Celeste, Copa Sul-Americana, o Cruzeiro já não tem chance de mais nada, praticamente, né? Matematicamente não está eliminado, mas para se classificar precisa ali de uma combinação bem maluca. Pergunta: meio de semana, vamos assim com molecada, time reserva, ou vamos tentar dar um último sprint para se classificar? Vamos com força máxima, o que tem de melhor lá na altitude,
para tentar vencer e ainda manter viva a esperança da classificação. O que você faria? Comenta, deixa o like, tamo junto.